Então, nesse vídeo eu vou tentar demonstrar como se resolve esse exercício da Torre de Hanoi, né? A Torre de Hanoi é esse jogo, conforme mostra essa figura aqui, onde nós temos várias peças. Nesse caso nós temos 3, 6, 7, 8 peças, né? Cada peça com um tamanho ligeiramente diferente. Essas peças são empilhadas e nós temos aí 3 pilhas, né? 1, 2, 3 pilhas, sendo que no início todas as peças estão empilhadas numa das pilhas, nesse caso aqui na pilha mais à esquerda, né? E o objetivo do jogo é a gente mover peça a peça, uma por uma, até que todas as peças estejam na pilha da direita, né? A dificuldade aqui é a seguinte, que nós não podemos mover mais de uma peça ao mesmo tempo, e nunca a peça menor deve ficar abaixo da peça maior. Então é uma espécie de quebra-cabeça, né? Tem quem tem o jogo mesmo de madeira, peças, um brinquedo, né? Tu tenta então resolver esse quebra-cabeça movendo as peças, né? Tu tem que tirar a menor do caminho, colocar ela numa pilha onde exista uma maior embaixo ou nenhuma peça embaixo, né? Para poder chegar na peça que está abaixo dela, e assim sucessivamente, né? Nunca colocando uma peça maior em cima de uma menor. Bom, a solução do quebra-cabeça é conhecida, né? Existe um algoritmo para resolver esse quebra-cabeça. E esse algoritmo vocês podem até ver na Wikipédia, né? Não é uma coisa muito difícil de se entender, né? Então aqui a forma que eu mostro a solução é assim: nós temos 3 pilhas, então eu chamo a pilha mais à esquerda de pilha A, pilha do meio de pilha B, e a pilha mais à direita de pilha C, né? E a solução consiste em repetir uma sequência de movimentos, né? Aqui eu chamo de sequência XY, né? Onde X vai ser uma das pilhas, A, B ou C, e Y vai ser alguma das outras pilhas, né? Então, por exemplo, se for A, 2 pontos B, então é movimento entre pilha A e B. Se for B, 2 pontos C, movimento entre pilha B e C, e assim por diante. E a sequência de movimentos a ser repetida é a seguinte: no caso de um quebra-cabeça com um número par de peças, né? Nós temos aqui a sequência de movimentos AB, em seguida AC e por fim BC, né? Aqui é interessante notar que vale o movimento válido, né? Então, quando eu digo AB, pode ser tanto tirar o disco da pilha A e colocá-lo na pilha B, quanto tirar o disco da pilha B e colocá-lo na pilha A. Então a ideia aqui é verificar qual é a pilha que tem o menor disco, né? E sempre vai ser possível fazer um movimento apenas num sentido e não no outro, né? Quer dizer, se houver um disco maior na pilha B e um menor na pilha A, então o movimento só pode ser de A para B. Se o disco maior estiver na pilha A e o menor na pilha B, então o movimento é de B para A. E quando eu digo A, 2 pontos B, quer dizer que pode ser qualquer um desses dois casos, né? Se uma das pilhas está vazia, então o movimento é da cheia para vazia, né? E o mesmo vale para AC e BC. Então, se repetir em sucessão AB, AC, BC, nesta ordem, né, o problema se resolve automaticamente. Okay? No caso de uma sequência, no caso de um problema com um número ímpar de peças, né, a sequência a ser repetida é AC, AB, CB. Então só muda um pouco ali, mas a ideia é a mesma. Então aqui mais de perto se vê o problema, né? Então a ideia é, por exemplo, se eu tenho AB, eu começo tirando esse disco pequeno aqui da pilha A e colocando aqui na pilha B, né? Esse era o movimento AB. Em seguida, o movimento AC consiste em
retirar agora esse segundo disco aqui da pilha A e colocá-lo na pilha C, né? Então já tirei 2 discos, eu teria o pequeno aqui na pilha do meio e o segundo, né, menor na pilha da direita, né? Depois eu começaria com... Depois eu faria o movimento BC, que seria, neste caso, entre as duas últimas pilhas, né? Como eu tenho o menor disco na pilha B e o maior na pilha C, corresponde a retirar o disco da pilha B e colocá-lo na C, né? E assim sucessivamente, né? Até resolver o problema completo. Então o exercício consiste em, usando programação e usando o que a gente conhece de pilhas, como se implementam pilhas de forma programática, usando o que a gente aprendeu em estrutura de dados, né? Tentar resolver esse quebra-cabeça aqui. É um problema relativamente fácil de entender para quem está começando, né, que é o público-alvo desse vídeo. Quem está começando a programar agora vai sentir algumas dificuldades, mas são dificuldades típicas de um problema real, não é um problema tão didático assim, é um problema mais próximo dos problemas que se encontram em algoritmos reais, né? E então vamos à solução. Então, para começar essa solução, né, eu estou aqui com um terminal aberto, eu estou com uma pasta vazia aqui, né, não tenho nada aqui. Eu vou começar criando, então, o meu programa. Eu vou chamar de... Como o problema é a torre de Hanoi, né, eu vou chamar o meu programa de Hanoi, né. Eu uso o editor Gvim, isso aí fica a critério de cada um, né. E a solução eu vou fazer em C, porque essa é a linguagem que a gente trabalha mais aqui no curso de engenharia, né? Mas a ideia a gente pode transportar para qualquer outra linguagem que seja procedural, né? Então tá, vou começar esse programa aqui, o arquivo hanoi.c, né? Eu começo aqui com arquivo vazio, né? Eu vou começar colocando o básico aqui. Eu vou colocar a biblioteca stdio, porque provavelmente eu vou querer imprimir alguma coisa na tela, né? Eu vou começar com o cabeçalho padrão para o main, né? A função main. A função main, que é uma função como qualquer outra, né? Ela é uma função especial apenas porque ela é a função que o sistema operacional chama. Quando eu executar o programa, né, o sistema operacional chama essa função aqui. É a primeira função a ser chamada. É a única coisa que tem de especial nessa função. Então ela tem 2 argumentos, né, que são padrão, né? A gente tem que usar esses argumentos, os tipos são padrão. O nome a gente pode dar o nome que a gente quiser, né? Aqui o nome que geralmente se dá é argc e argv, mas o compilador aceitaria outros nomes, né? Mas os argumentos têm que ser desses tipos, né? Lembrando que, né, os ponteiros, eles podem ser representados com colchetes vazios ou com um asterisco, né? Então aqui é um ponteiro para ponteiros. Eu gosto de representar dessa forma aqui. Em outra oportunidade eu vou tentar explicar, mas não nesse momento. E o valor de retorno aqui é um inteiro, né? Então, o valor de retorno e os argumentos da função main, eles são padrão, né? Vocês vão ver compiladores que aceitam variações disso aqui, mas se vocês querem manter compatibilidade, eu sugiro que sigam um padrão, né? Então tá, esse programa é um programa vazio, né? Eu posso salvar já esse programa. E a gente já pode experimentar, ver se ele compila, né? Então vou aqui para o meu terminal, está ali ele, né? Eu vou usar o compilador GCC, -o, Hanoi, o nome do meu binário, né? Hanoi.c é meu arquivo, meu arquivo com código fonte, né? Então tá, compilou sem erro nenhum. Ele não faz nada, obviamente, ele só executa, não dá erro nenhum, né? Se eu quisesse um programa muito básico, Hello World, né? Ou Olá Mundo, né? Em português, e uma nova linha, seria algo assim.
E aqui a gente pode compilar novamente e executar novamente. Agora ele vai imprimir no terminal Olá Mundo, né? Então esse é um programa vazio. Programa que é um mínimo, assim, que faz alguma coisa visível na tela, né? Eu estou agora já então alterando esse programa para construir nosso problema, né? Obviamente nós temos 3 pilhas, então para facilitar vou chamar essas pilhas de A, B e C. Eu não vou usar nenhum tipo de estrutura, não vou usar struct, né? Eu vou usar variáveis globais, não é aconselhável, mas assim, para facilitar o entendimento, né, como uma etapa do aprendizado, a gente vai começar fazendo esse exercício de uma forma simplificada, né, para quem está começando. Então eu vou usar apenas arrays, né? Então eu vou criar 3 arrays, né? Eu vou começar com 8 peças, então o número de peças vamos dizer que são 8. Então eu preciso de um array com 8 posições, né? Eu vou representar cada disco com um número inteiro, então eu vou fazer um array de inteiros, chamar de A, o array que vai receber os elementos da pilha A, com 8 posições, certo? E a mesma coisa para B e para C. Então já nós temos aqui 3 pilhas, né? 3 pilhas não, 3 arrays, né? Mas com esses 3 arrays então eu quero fazer minhas pilhas, né? Ora, a pilha é uma estrutura muito simples de implementar. Na verdade, eu tenho o modo de funcionamento da pilha é que tudo que eu coloco, né, quando eu vou colocando, eu vou incrementando uma posição, eu coloco uma coisa atrás da outra, né, e na hora de retirar, eu retiro o último que eu coloquei. Então, eu retiro no mesmo lugar que eu coloco, né, uma forma simples de entender é que a mesma posição onde eu coloco é a posição que eu retiro. Então, eu coloco, incremento a posição, coloco, incremento a posição, na hora de retirar, eu decremento a posição e retiro, decremento a posição e retiro, né. Então, geralmente em inglês, né, a gente usa muito o inglês nessas horas para manter o padrão, né, a compatibilidade com o jargão, né, que se usa, né, são as operações de push e pop, né. Então push é para empilhar e pop para retirar da pilha, né. Então o push, no caso eu vou empilhar um número inteiro, vou criar uma função que recebe um número inteiro, não precisa retornar nada, poderia retornar um erro se a pilha está cheia ou não, mas vai ser um push, né. Eu vou chamar a função, vou ter um nome de função para cada pilha, só para não dificultar muito, vamos chamar de push A, né. Então push A vai empilhar alguma coisa na pilha A, né. Ele vai receber um inteiro, digamos n, que vai ser o número a ser empilhado, né. E agora eu quero então colocar esse número na pilha A, né, aqui nesse programa. Aqui eu já vejo a necessidade então de ter um ponteiro, digamos assim, um número que me diga em que posição da pilha que eu vou empilhar. Não é um ponteiro, tipo de dado em C ponteiro, eu posso usar um inteiro nesse caso, porque vai ser o índice do array, né, não vai ser necessariamente um ponteiro, né, eu posso usar aqui um índice como ponteiro, né. Então eu posso dizer aqui a posição A, né, inicializar com 0, quer dizer, quando a pilha está vazia ele inicializa com 0. Eu vou aqui também já aproveitar e copiar, então para B e C a mesma história, né. E nesse push A aqui, então o que eu vou fazer? Na posição onde eu estou, eu vou colocar o elemento que eu quero que seja incluído na pilha, né, então nessa posição A. No caso ela começa com 0, então o primeiro elemento vai ser colocado na posição 0, né? Eu coloco esse n aqui, certo? Então o valor n que vai ser passado para essa função, na hora que eu chamar a função, aqui eu estou declarando a função, eu não estou chamando ela ainda, né? Então aqui é uma declaração da função, eu estou dizendo que esta função vai ter esse nome, e dentro do parênteses eu vou colocar um número, e esse número eu vou chamar a partir daqui, dentro dessas chaves aqui, né? Eu vou chamar esse número de n, né? E daí esse número n vai ser colocado
no array A na posição pós-A. E essa posição pós-A eu inicializei com 0, uma variável global ali por enquanto, né? Quem sabe de struct, já aprendeu struct, pode ver que facilmente a gente poderia tirar vantagem de uma struct aqui. A gente poderia ter uma struct, né, que tivesse o array e já o índice da próxima posição, tudo ali incluído, né? Se fosse uma classe, melhor ainda, né? A classe já poderia incluir um método push e pull, né? Mas quem não conhece struct, classes, por enquanto, ignora isso que eu falei, vem acompanhando a partir daqui. O próximo passo aqui, só restou fazer uma coisa, né? Que é já preparar o ponteiro para a próxima coisa que eu vou empilhar, então eu já vou querer que minha posição seja incrementada, né? Em uma unidade, quer dizer, a posição vai ser a próxima agora, né? Em C a gente tem uma forma de fazer isso, né, mais compacta, né, muito popular, que é o mais, né? Então eu posso dizer pós-A mais, quer dizer, o pós-A vai ser incrementado em uma posição. É a mesma coisa que dizer que pós-A é igual a pós-A mais 1, né? É uma coisa recente, o C++, né, introduziu essa notação e o C já incorpora também. Então, mesmo em C puro, a gente pode usar o operador de incremento mais, né. Ok, então a gente criou um push. Para retirar da pilha algum elemento, eu vou querer retornar ele. Então, aqui neste caso, se eu quiser fazer a função de remover um elemento da pilha, né, ele tem que retornar um inteiro, certo? Que é o que eu estou removendo da pilha. Eu vou chamar de pop, né? Em jargão é push e pop, né? Os complementos. E nesse caso não preciso passar parâmetro nenhum. Então, se eu dou pop, ele retorna o que está no topo da pilha. Tá? Por enquanto não tem nada a ver com o Hanoi. Isso aqui não é particularmente... não diz respeito ao nosso problema em particular. Ele é uma implementação de pilha comum aqui, né? Aqui, o cuidado que eu tenho que ter é que eu tenho que decrementar primeiro, né? Notem que eu estou sempre apontando para a posição que está vazia, né? No início, pós-A começa com 0, então, quer dizer que eu não tenho nenhum número ainda na minha pilha está vazia, né? E quando eu colocar o elemento na pilha, ele vai aparecer naquela posição, e daí o pós-A já é imediatamente incrementado. Então, toda vez que eu coloco alguma coisa, ele vai naquela posição e é incrementado em seguida, né? Então, como ele é incrementado em seguida, ele já aponta para a próxima posição vazia, né? Então, na hora de dar o pop, eu tenho que decrementar para voltar para a posição que foi preenchida por último, e daí retornar, né? Retornar esse elemento. Então, isso aqui é uma pilha. Não tem mistério, é uma coisa muito simples. É claro que faltou aqui o quê? Faltou testar o overflow e o underflow, que a gente chama, né? Testar quando ela está cheia, testar quando ela está vazia. Isso é trivial, mais de uma forma de fazer, né? Mas, por enquanto, eu não quero me ater a esses detalhes, eu vou só seguir com o nosso problema, que eu quero logo tentar resolver o problema da torre de Hanoi, né? Então, eu vou copiar esse mesmo push pop aqui para pilha B e C, tá? Então, para pilha B, eu só vou mudar os nomes aqui para B. Notem que maiúsculo e minúsculo tem diferença em C também, então cuidem quando forem fazer os programas de vocês que o mesmo nome, se ele ora está com maiúsculo, ora ele está com minúsculo, ele não é o mesmo nome, ele é um nome diferente. O compilador entende como palavras diferentes, né? Nem toda linguagem é assim, mas o C é assim. Muitas delas, na verdade, elas são sensíveis ao caso, né? Sensíveis ao caixa alta, caixa baixa. Ok. Agora eu já estou fazendo o C, né? O pop e o push. Acho que fiz tudo certo. A gente sempre pode confiar no compilador, ele vai mostrar os erros de sintaxe, né? Ele não mostra os erros semânticos, né? A não ser que sejam erros muito básicos, né? Então, na estratégia do programa pode compilar, não quer dizer que esteja certo, mas assim,
Quanto à declaração de variáveis, ou faltar um parênteses, um ponto e vírgula, isso aí ele aponta para mim com tranquilidade. Então, eu tenho certeza que eu tento concentrar, né, quando eu estou escrevendo um programa, isso é uma estratégia que eu também deixo dica para vocês, pensar sempre na lógica do programa, né? Se concentra nisso. Se faltou um ponto e vírgula, se faltou um parênteses, uma coisinha assim, geralmente ele vai aparecer na hora de compilar. Mas a estratégia é muito importante vocês terem muita concentração, né? Por enquanto eu não estou chamando função nenhuma, né? Eu vou só tentar compilar assim, para ver se ele compila. Então, voltando aqui para o meu terminal agora, compilando, não deu erro nenhum. Então ele está correto na sintaxe. Executei, também não mostrou nada, não é para mostrar nada. Então era isso aí, né? Agora, para eu começar a testar, né, assim, empilhar e desempilhar, né, seria interessante a gente ter uma forma de mostrar o conteúdo das pilhas, né? Então eu vou criar aqui também uma função mostra, né? Eu vou usar o inglês para manter o padrão, já que estou usando todas as minhas variáveis e funções em inglês, né? Vou chamar de show. Então show, né, vai ser para mostrar as 3 pilhas, né? O que eu vou fazer aqui agora vai ser simplesmente tentar mostrar o conteúdo das pilhas. Eu vou mostrar em cada linha, separado por vírgulas, né, o conteúdo da pilha A, B e C, em ordem, né? Então, eu vou criar uma variável aqui I, eu vou criar um looping aqui, o looping for, né, para ir variando de 0 até no início pós A, que é o último elemento vai estar em pós A menos 1, né? Então, se for menor que pós A, eu pego todos os elementos, né? E aqui eu vou incrementar. Então, o looping for funciona dessa forma. Aqui é a inicialização, né? Isso aqui ele chama uma vez, antes de entrar no looping. Essa é a condição de parada, que ele vai testar cada vez que ele executar as instruções do looping, né? E esse é a instrução que incrementa a variável que conta, né? Que essa variável que vai atingir em algum momento a condição de parada e fazer o controle sair do looping, né? Então nesse looping eu vou imprimir, né? Eu vou usar o printf, imprimir aqui os meus dados, né? Nesse caso eu vou colocar um espaço aqui para separar ele. Então eu vou colocar o percento, né, sinal de percentagem D, quer dizer que eu vou imprimir um inteiro, eu tenho que colocar o inteiro que eu vou imprimir, e esse inteiro vai ser então o array A na posição I, né, sem dar a nova linha aqui, então eu vou imprimir um do lado do outro. Ao fim disso eu vou dar uma nova linha, apenas uma nova linha aqui, né, e eu vou fazer isso para B e C. Isso aqui vai permitir a gente ver, então, B e C. A gente podia também imprimir, eu vou aproveitar e colocar aqui também alguma informação que diga qual pilha é qual, né? Então, vamos dizer assim, A, 2 pontos, né? Faltou nova, não, vou dar nova linha aqui, tá? Então, esse é o A. Aqui eu vou dar já o B. Eu posso já emendar aqui, né? Então eu dei nova linha B, nova linha C. Então aqui eu vou variar, vou até C, né? Vou com I incrementando de 0 até pós C menos 1, na verdade, né? E aqui é pós B. Então isso aqui deve imprimir o conteúdo das 3 pilhas, né, A, B e C, né. Obviamente, se eu chamar a primeira vez show, ele deve mostrar vazio, né, não vai haver nada aqui. Então lá tem, novamente, né, eu terminei colocando ali no meio, entre o push e o pop da pilha C. Eu vou remover, só para organizar o programa, deixar o push e o pop da pilha C juntos e colocar o show aqui embaixo. São caprichos assim, olha, não custa quase nada, demora uns segundos, mas procurem, né, manter alinhamento
organização, né, a ordem, eu botei sempre o push e o pop, um push e um pop, um push e um pop, né, um seguido do outro. Tentei manter um padrão aqui, né. Não sei se é o melhor padrão, mas desde que seja um padrão já facilita, quer dizer, mesmo que não seja um padrão que seja de aceitação geral, um padrão convencional, se vocês têm um padrão, pelo menos uma pessoa começa a tentar ler o programa que vocês escreveram, né, ou até vocês mesmos, depois de uns meses, né, quando voltarem a ler o programa, podem ter mais facilidade em entender aquilo que vocês escreveram, porque agora está fresco na memória, né? A gente entende, a gente olha isso aqui e sabe o que faz, eu acabei de escrever. Mas daqui uns dias a gente pode ter que parar e pensar um pouco, mas o que é esse show mesmo, né? Ou tu olha aqui no main e tu pensa, o que é esse show? Não tem comentário, nada, né? Então, até seria interessante comentar, explicar o que ele faz, né? É uma coisa que não custa muito também, né? Tipo, vou colocar aqui um comentário, mostra o conteúdo das pilhas A, B e C, né? Então cria um comentário aqui e o mesmo pode ser feito para cada função. Uma coisa a respeito de comentários é que às vezes demais também atrapalha, né? Então à medida que vocês vão ganhando experiência, né, como programadores, lendo o código de outros e tal, vocês vão entender que há formas de se escrever o código que ele é autoexplicativo, né? Então, não há necessidade de se escrever cada detalhe, né? Mas também isso vai da experiência de cada um, né? E tem sempre que pensar quem é que vai ler o programa, né? E qual é o grau de experiência dessa pessoa, né? Então, na dúvida, comentem, não custa muito também, até ajuda, né? Então, vamos testar isso aqui. Ele deve mostrar uma pilha vazia agora. Não faz nada ainda do problema da torre de Hanoi. Ainda não chegamos lá, né? Compilei, vamos tentar executar. A, B e C, vazio, né? Se eu quiser empilhar, né? Vamos só testar para ver se funciona. Vamos dar um push aqui, push A. Colocar na pilha A o número, não sei. Vou colocar uns números aleatórios aqui, né? Colocar o número 4. Em seguida o número 5, em seguida o número 6 na pilha A, na pilha B eu vou colocar o número 7, na pilha C eu vou colocar o número 8 e o número 9, e eu vou mostrar tudo de novo. Vou mostrar depois de empilhar agora, né? Então agora eu devo enxergar, né, quando eu executar esse programa, numa linha, né, referente à pilha A, eu vou encontrar os números. Notem que eu coloco por final, eu sempre coloco ao fim da pilha, então vai aparecer primeiro o primeiro que eu coloquei, então 4, em seguida o 5, em seguida o 6, né. Na pilha B só tem o número 7, na pilha C o 8 e o 9, né. A gente vai tentar agora compilar de novo. Cada vez que eu faço uma modificação eu compilo, executo e tá aí, né? 4, 5, 6, 8, 9 e o 7, né? Se eu quisesse remover esse 6 da pilha A e colocar na pilha C, né? Eu poderia criar vamos voltar aqui para o código, então criar uma variável intermediária, né? Chamar de aux, de auxiliar, né? E ao fim disso aqui eu posso, aqui de repente, dizer que aux é igual a, eu retiro da pilha A, então, digamos que eu quero tirar, então, da pilha A o número 6, que é o último que eu coloquei, né, e colocar na pilha C, logo em seguida do 7, né. Então, eu vou dar um pop na pilha A, ele vai pegar o último que está lá, se é o 6 ou não, depende, né, qual foi o último que eu coloquei, né. E eu vou empilhar esse número, né, na pilha C. Então assim eu estou chamando as funções pop e push, né. Então com variáveis agora, não com constantes, né, esses números escritos no código são constantes, já esse aux é uma variável, né, então eu retirei o valor da pilha A e o valor retirado ele é colocado em aux, e daí esse valor é
empilhado na pilha C, né? Gravei, vamos tentar, vamos mostrar também, faltou mostrar o resultado, né? Então eu vou mostrar antes e depois nesse caso. Só antecipando aqui um probleminha, eu vou também aproveitar e dar um espaço aqui entre duas, na hora do show lá, né? Na hora de mostrar, eu vou dar um espaço aqui, colocar uma linha divisória, alguma coisa do gênero. Acho que eu vou dar só mais uma nova linha, dar duas novas linhas aí já é suficiente. Tá, gravei. Porque eu vou mostrar duas vezes, né, para separar bem. Então tá. Vamos compilar isso aqui. Executar. Então tá aí, né? Removi o número 6. Opa, eu coloquei na pilha B. Alguma coisa está errada aqui. Vamos olhar o que deu errado. Voltar lá no meu código. Interessante. O que eu fiz? É na hora de imprimir o problema. Tá aqui, ó. Achei já. Eu estou imprimindo C e B. Eu troquei as bolas. Troquei a ordem aqui, né? Então, eu tenho aqui B e aqui C. Esses errinhos acontecem, ainda mais quando tem repetição, e é por isso que é interessante aprender a usar structs e classes, né? Porque daí vocês evitam repetir o código, né? Então vamos compilar de novo, agora ele deve funcionar normal. Aqui eu estou com pós C, aqui também está errado, né? Pós B aqui e pós C aqui. Ok. Vamos ver se eu não errei mais nada. Ok. Agora sim, né? Então, inicialmente tinha 4, 5, 6. Na pilha B, 7. Na pilha C, 8 e 9. Depois nós removemos, então, o número 6 da pilha A e colocamos na pilha C. E ele apareceu aqui embaixo, né? Então, houve alguns erros aí na hora do show, eu acho que é por distração, né? Acabei copiando e troquei onde colocava B, coloquei C e vice-versa. Corrigindo o erro, ele já estava fazendo correto, né? Só não estava mostrando corretamente. Ok. Esse teste foi importante, vocês viram que se eu não testasse, esse erro ficaria se acumulando talvez a outros erros, à medida que o programa cresce em complexidade, fica mais difícil encontrar esses pequenos errinhos. Então é bom vocês testarem, né, sempre, façam o programa aos poucos e vão testando, né. Alguns programadores chamam esse método bola de neve, né, então vocês começam já com alguma coisa básica que compile, né? Eu comecei já com main vazio, compilei, aí fui acrescentando algumas coisas e compilando e sempre olhando o resultado, né? Então aqui nós temos, teoricamente, né? Eu não testei exaustivamente, mas confio que esse código funciona então com três pilhas, né? Pronto, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai tentar resolver o problema. Até agora a gente estava fazendo então uma preparação, né? Um detalhe, tá? Queria mencionar um detalhe, isso aqui a gente vai usar mais tarde. Essa variável auxiliar é dispensável, tá? É possível, né, colocar aqui, então já dá um push com o pop. Então, passa com o parâmetro do push o pop, eu dispenso essa variável auxiliar aqui. Certo? Esse código faz a mesma coisa que o código anterior, só uma variável a menos, né? Isso fica a critério de cada um, se o compilador vai ficar mais, se o código compilado vai ficar mais eficiente ou não, não é necessariamente o caso, né? Isso depende do grau de otimização. Os compiladores modernos, eles têm um grau avançadíssimo de otimização do código, então só porque tu declarou uma variável ali, como usou apenas uma vez, não quer dizer que o compilador não otimize isso. Talvez retire o valor de um registrador, já aproveite no mesmo registrador, já coloque de volta, né, em outro lugar. Então, nem sempre o código sintético, né, isso que eu quero dizer, nem sempre o código sintético é sinônimo de código mais otimizado, né.
Eu vou compilar isso aqui só para mostrar, né, que ele resulta no mesmo efeito. Retirou o 6 da pilha A e colocou na pilha C. Ok? Então tá, para resolver o problema a gente tem que começar populando uma pilha, né? Então a gente pode de repente criar uma função aqui para inicializar o problema. Eu quero colocar os 8 discos na pilha A, né? Eu vou chamar aqui de initialize e nessa função eu vou com um looping aqui, né? Um looping for de 0 a 8. Nesse caso aqui, até para ficar mais inteligível, a gente pode colocar de 1 a 8, né? Antes estava de 0 a 7, na verdade, 8 elementos, 0 a 7. Agora eu coloquei menor ou igual, então ele vai incluir o 8 e começar do 1. Então o primeiro disco vai ser o disco com o número 1, que seria o menor disco, né? E assim por diante. Né? Se eu quiser usar o push, eu teria que começar com o disco maior, na verdade. Né? Então a gente poderia, na verdade, inverter isso aqui, começar do disco 8, enquanto i for maior ou igual a 1 e menos menos. Né? Então eu começo do disco maior e vou empilhando, né, eles. Vou empilhar i na pilha A. Né? Então eu estou inicializando aqui a pilha A com todos os discos, né? 8 primeiro, lá embaixo, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Né? Essa é uma função, então, para inicializar as pilhas. Eu posso testar ela aqui, já vou apagar o que eu estava testando antes. Então aqui eu vou só mostrar o problema na sua condição inicial. Né? Vamos compilar. Eu tive um probleminha aqui. Vamos ver qual foi o problema. A função initialize, eu botei inteiro, né? Ela é void, ela não retorna nada. Esse é um capricho também, notem que warning, né, não significa que o programa não tenha compilado, ele compilou. Mas o warning, ele geralmente indica algum probleminha ali que pode ou não causar algum defeito mais sério, né, na execução do algoritmo. Então é bom vocês eliminarem os warnings, né? Não deixem acumular, né? Agora compilei de novo sem nenhum warning. Vou executar. Eis que tenho minha condição inicial, né? Onde eu tenho os meus discos todos na pilha A. Então agora o que resta fazer é seguir com a solução. Isso é uma pilha par, né? Temos um número par de discos, né? Então conforme mostra ali no enunciado do problema, esse problema explica, né? Mas quem não tiver acesso ao problema, ao arquivo do enunciado, basta olhar também na Wikipedia, né? Tentar dar um zoom aqui e mostrar. Então a ideia é que a gente vai usar os movimentos AB, depois AC e depois BC. Sempre testando qual é o movimento válido, ok? Sempre testando qual é o movimento válido. Certo. AB, AC, BC. Né? Então, eu vou começar as funções, né? Eu vou chamar elas de, não sei, vamos pensar um nome aqui. Vamos chamar de move AB. Move AC. E move BC, né? Então eu tenho que fazer esses 3 movimentos, né? Como é que eu vou fazer esses movimentos? Eu vou ter que ter testes aqui, né? Então eu tenho que olhar as 2 pilhas, dar uma olhada nas 2 pilhas e saber o que eu vou fazer em seguida.
Para eu espiar o valor da pilha sem remover o elemento, né, eu vou incluir aqui uma função que vai ser útil também. Ela vai ser parecida com o pop, mas vai ser um pop sem remover o elemento. Eu vou só olhar qual é o elemento no topo da pilha, né? Essa é uma função que a gente não escreveu ainda, mas se eu quero ver, né, quando estou fazendo um movimento entre a pilha A e a pilha B, por exemplo, eu quero saber o que tem na A, o que tem na B, para saber qual que é o maior e saber se eu vou da A para B ou da B para A, né? Então, vou chamar isso aqui de pick. Pick do inglês espiar, né? Dá uma olhadinha no A, pick A, né? O que eu vou fazer? Eu vou retornar o valor que está em A. Em que posição? Aí vem um problema, né? Se a gente fizer como o pop, né? A gente teria um pós A menos menos, aí eu teria que retornar o pós A, mas se eu não quero remover ele, eu teria que fazer um pós A mais mais de novo, para ele voltar para onde estava, né? Mas notem que no momento que eu fiz o return, o programa ele já cai fora, ele não vai continuar para essa próxima linha, né? O return é sempre a última instrução, né? Quer dizer que ele retorna o valor e ele volta o controle do programa para a posição onde essa função foi chamada, né? Então não vai mais continuar na função, ele retorna para a posição original, né? Onde essa função tenha sido chamada. Então a gente não pode fazer isso, né? Eu não posso, se eu fizer isso, eu acabo com a posição A decrementada em uma unidade sem retornar à posição original. Então eu estou observando, mas eu estou alterando o resultado. Então, o que eu posso fazer é, por exemplo, fazer pós A menos 1 aqui, ao invés de decrementar, quer dizer, eu não altero o pós A, eu só mostro qual é o valor anterior, né? O problema aqui é que eu tenho que cuidar, né, se a pilha estiver vazia, eu não posso fazer isso, né? Eu vou estar acessando uma posição de memória, vou acabar retornando algum lixo, né? Dependendo do sistema operacional, pode até gerar algum tipo de problema mais grave aí, né? Quando vocês escrevem em posições de memória que não pertencem ao programa de vocês, né? Então a gente vai ter que ter esse cuidado, né? Mas por enquanto, para não complicar muito o código, vou deixar assim, eu vou tentar só lembrar de não fazer isso quando a pilha estiver vazia. Como é que a gente sabe se a pilha está vazia? Muito fácil, né? É só ver se por exemplo, a pilha A, o pós A, quando o pós A for 0, a pilha está vazia. Então é só a gente testar isso. Aqui eu vou tentar manter a ordem de novo, né? Como eu falei antes. O pick sempre depois do pop, então eu coloquei depois do pop A, o pick A, depois do pop B, o pick B. E eu vou fazer o pick C agora da mesma forma. Então tá aqui o pick C. Ok, agora a gente deve ter tudo aí para começar a fazer nossas trocas ali, nossos movimentos. Então, movimento AB, né? Bom, se, vamos começar ali com uma condição, né? Se um deles for vazio, né? Essa é a primeira coisa a testar, eu acho. O movimento é do outro para o 1, né? Então, se o primeiro está vazio, o movimento é do segundo para o primeiro. Se o segundo estiver vazio, o movimento é do primeiro para o segundo, né? Não pode estar os dois vazios, né? Isso não vai acontecer, porque se seguir o algoritmo certinho e a condição inicial estiver correta, a gente sabe que não acontece, né? Então a gente vai confiar de que não aconteça o caso dos dois estarem vazios, né? Então primeiro eu vou testar se está vazio. Então if pós A, vou colocar entre parênteses, né? Se o pós A igual a 0, né? Quer dizer que se pós A estiver vazio, né? Então eu vou fazer um movimento de onde para onde? De B para A, né? De B para A. Então eu vou escrever aqui, em seguida eu vou ter algumas coisas a acrescentar aqui, mas por enquanto vamos só escrever para tirar da mente, né? Então eu vou tirar de A e botar em B. Então eu vou dar um push em B. Não, eu vou tirar de B e colocar em A, né? Então eu vou dar um push em A do que eu retirei de B. Ok? Então,
Como A estava vazio, eu quero colocar em A e eu vou tirar de onde? Tira de B, né? Eu posso ter daí um else, né? Vou colocar um else aqui. Else if pos B igual a 0. Nesse caso eu vou colocar em B o que eu tirei de A. Ok? Então, no caso das pilhas vazias, né, eu já tenho aqui a ordem decidida, né? Então, movimento de A para B ou de B para A, conforme for o caso. Qual é a outra condição? Bom, se o elemento final, né, o elemento que está no topo da pilha B, for menor do que o que está no topo da pilha A, o movimento é de B para A também. Então, essa é uma outra condição que eu posso colocar aqui, um OU, né, que é com essas duas barras aí em C, né. Nesse outro parênteses eu vou colocar um OU que vai testar, então. Vou usar agora a função pick, né, se pick, qual tem que ser menor nesse caso, né, então, o menor vai em cima do maior, então, como estou tirando de B e botando em A, quero que B seja menor, B menor, né, chamando a função sempre com parênteses, B menor que A. Então, se B for menor que A, ou se A estiver vazio, né, a gente vai fazer isso aqui. Nesse caso, nós temos um pequeno detalhe aqui, que é o seguinte, olha. Quando A for vazio, eu não quero fazer esse pick aqui. Por quê? Porque eu sei que em alguns sistemas operacionais, e aqui no meu Mac é um caso, né, esse pick, se eu der um pick aqui com um índice fora da memória, quer dizer, nesse caso aqui, olha, por exemplo, esse pick A, por exemplo, né, eu estou aqui no pick A. Se pós A é 0, eu vou dar pick A na posição menos 1, né, a posição menos 1 não está alocada. Ele vai retornar o quê? Vai retornar 0. Não é em todo o sistema operacional que vai se comportar da mesma forma, alguns vão dar um erro, né, até melhor que retorne dê um erro, mas no caso do Mac ele vai retornar 0. O que significa que isso aqui pode acabar dando um comportamento indesejado. Nesse caso aqui, olha, se B estiver vazio, então, A não está vazio, né? Se B estiver vazio, veja bem, se B estiver vazio, isso aqui vai dar 0. Então, ao invés de entrar nessa condição aqui, ele acaba entrando na de cima, né? E não é o que eu quero. Né? Não é o que eu quero. Então, a gente vai colocar isso aqui separado. A gente não vai botar junto. Então, a gente vai colocar num else ainda, né? Else. Então, se nenhum deles estiver vazio, a gente vai testar daí. If pick A menor do que pick B, então eu vou, neste caso, né, o A é menor do que o B, eu vou colocar no B o que eu tiro do A, certo? E a última condição, né, pick B menor do que pick A. Eu vou colocar, nesse caso, como B é menor, eu vou colocar em A o que eu tiro de B, porque eu sempre tiro o menor, né? Eu creio que isso aqui resolve o problema de AB. Eu tenho que fazer a mesma coisa para AC, né? E depois BC. Eu posso copiar o mesmo programa. Antes de copiar, era bom testar, né? Mas nesse caso aqui, eu acho que é difícil a gente... vai ser mais fácil testar se a gente copiar já. Eu vou copiar primeiro. Vou
colocar aqui, já colei, e aqui. Eu só tenho que mudar aqui, então, onde tinha B aparece C nesse caso. Cuidando para não esquecer nenhum, né? Ele vai compilar, se eu deixar um B aqui, ele vai compilar igual. Mas o comportamento vai ficar difícil de... O erro fica difícil de detectar depois, né? Então é bom tomar cuidado enquanto está escrevendo a primeira vez já para não errar de primeira, né? Aqui BC, né? Onde tinha A eu vou ter B, e onde tinha C eu vou ter... Na verdade aqui eu posso só mudar, né? Ou trocar o C pelo A. Tanto faz a ordem, né? Então tá, não ficou nenhum A aqui, que é B e C apenas. Aqui A e C apenas, nenhum B. E aqui A e B apenas, nenhum C, né? Isso deve fazer os movimentos AB, AC, BC. Bom, para resolver a torre de Hanoi, a gente quer executar esses movimentos em ordem e ir testando também, né, se a torre está pronta. Eu não sei se a torre vai ficar pronta, eu não sei se a gente faz 3 movimentos e ela fica pronta ou se ela vai ficar pronta no segundo, no terceiro, no meio deles, né? Então a gente tem que ter um looping aqui e ir testando, né? Então a gente vai ter que, para saber quando ela está pronta, né, é só verificar a pilha C. Quando a pilha C tiver 8 elementos, ele vai estar pronto. Como é que eu sei quantos elementos tem na pilha C? É só ver pós-C, né? Quando houverem 8 elementos na pilha C, pós-C vai ser igual a 8, porque começa no elemento 0, né? Então, quando colocar um elemento, ele vai na posição 0 e pós-C é incrementado 1 unidade, então ele vai ser pós-C igual a 1. Quando eu colocar o segundo elemento, ele é colocado na posição 1, então tem um elemento na posição 0, outro na posição 1, e pós-C vai ser incrementado 1 unidade, vai para a posição 2, né? E assim por diante. Quando tiver no oitavo elemento, ele vai para a posição 7, e o pós-C vai ser 8. Então, é só verificar, né, o pós-C, né? Então, para resolver o problema, eu posso até ter eu posso fazer um próprio main, ou fazer como esse programa só vai fazer isso, eu vou colocar no próprio main, mas eu poderia fazer uma função separada até, né? While pós-C menor que 8, ele nunca vai ter mais que 8, né? Então menor que 8. Então eu vou fazer os movimentos na ordem, né? Move AB, move AC e move BC. Ok. Agora eu quero testar aqui no meio também, né? Então, if pós-C for 8, né? Eu vou aqui cair fora, né, do meu looping while. Fazer isso aqui, aqui. Aqui no final dessa função eu não preciso, porque eu já vou estar, né, dando a volta no looping, né? Então eu só faço aqui e aqui. E o terceiro teste é feito já na entrada do looping, né? E aqui eu vou dar um show para mostrar o resultado. Se eu quiser ver resultados intermediários, eu posso dar show cada vez também, né? Eu posso dar um show aqui. E aqui. E aqui também, depois de cada movimento, então, né? Ok. Então, a gente pode testar agora. Vamos ver se ele vai funcionar ou não. Talvez dê alguns erros, porque a gente escreveu bastante código, né? Bastante espaço para problemas aqui. Vou tentar compilar. Compilou sem nenhum problema. Vamos tentar executar. Olha aí, resolveu mesmo. Vamos ver no início, então, o que ele fez. A solução é bastante longa, né? Esse é um problema que ele não é um problema que é resolvido, o tempo para a solução dele não é proporcional à quantidade de discos, né?
ele é um problema que aumenta uma progressão muito mais rápida que a proporcionalidade. Ele é ou exponencial ou até mais que isso. Eu não sei exatamente, mas olha, deu para ver que ele fez bastante trabalho aqui, né? Então, mas só olhando aqui do início, né? Então aqui que a gente começou, ele retirou 1 da pilha A, colocou na pilha B, né? Retirou 2 da pilha A e colocou na pilha C. Retirou 1 da pilha, aqui, né? 1 da pilha B, colocou na pilha C. Aí ele começa de novo, daí o 3 da pilha A para a pilha B. E em seguida, notem que aqui, neste caso, né? Ao invés de retirar o 4, que é o movimento primeiro, né? Vamos do início de novo, né? Notem aqui, olha. Aqui foi o movimento AB, né? Então retirou de A, colocou em B. Aqui foi o movimento AC, retirou de A e colocou em C. E aqui BC, retirou de B e colocou em C, ok? Daí começa de novo. AB, retirou de A e colocou em B, né? Estava vazio. Aqui foi AC, mas aqui ele não retirou de A e colocou em C, retirou de C e colocou em A. Então ele está testando realmente aquilo que a gente programou, que é colocou a condição de qual era o menor, né? E tentou resolver isso aí, certo? E ele foi fazendo isso. Então as pilhas crescem, aumentam e diminuem, né? Em determinadas etapas do programa parece que ele está andando em círculos, até se tu olha rapidinho, parece que ele não está indo em lugar nenhum, mas ele está aos poucos solucionando o problema, né? Interessante notar que esse problema pode demorar bastante, né? Vamos tentar até aumentar um pouco só para ver. Esse número 8 a gente pode colocar uma constante aqui, olha. Então, vamos chamar aqui, ó, define discos 8, né? Então aqui onde tiver 8 eu vou colocar discos, né? Eu posso, como eu sei que todo lugar que eu botei 8 era discos, né? Eu posso fazer uma substituição, o Gvim é bom para isso, né? Onde tiver 8 eu vou colocar a palavra discos em todo o programa. Ele já faz isso para mim, só aqui em cima, né, que ficou redundante. Então isso é uma mágicazinha aí do Gvim. O Gvim tem vários, quem gosta do Vim, né, o Gvim é a versão gráfica do Vim, ele tem várias funcionalidades aí para facilitar programaticamente aí, quem gosta de programar, de atalhos e macros, né, o Gvim é muito bom para isso. Então tá, agora ele ficou... Onde eu tinha o número 8, ele colocou o número de discos. Eu vou passar o olho no programa para ver se ele faz sentido. A princípio vai estar tudo funcionando. Então aqui, ao invés do 8, vamos tentar aumentar um pouco. O que acontece se eu botar 12? E se eu botar 16? Vamos colocar 16 até. 16 é maior que 8, né? É o dobro. Então compilar de novo, né? É par ainda, então a sequência de solução é a mesma, né? Se fosse ímpar a gente teria que modificar um pouco o código. Vamos tentar executar agora. Olha como ele demorou um pouco mais, né? Já deu uns segundos aí, né? Se eu aumentar um pouco mais, de 16 para 20, digamos, ele já deve demorar mais que um segundo. Compilar e executar. Olha como ele já demora bastante. Está ainda solucionando o problema. Então, a pessoa impaciente pode pensar, não, isso aqui está no loop infinito, né? Mas não, é que o problema, ele realmente, o tempo para solucionar o problema aumenta de uma forma mais do que proporcional à quantidade de elementos. Então, tu aumenta um elemento, ele não aumenta uma proporção igual de segundos na execução, ele aumenta exponencialmente ou até mais, né? Então, isso é uma curiosidade aí, quem começar a estudar a fundo algoritmos vai ver que existem estudos que a gente faz para tentar determinar esse tipo de coisa, né? Qual é a escalabilidade do algoritmo, quer dizer, quanto ele é aplicável para problemas de maior dimensão. Nesse caso a gente já vê que a torre de Hanoi não vai ser fácil de solucionar se a gente tiver alguma coisa, um número grande de discos, né? Então, 20 ainda é possível solucionar num tempo razoável aí num computador moderno, mas começa a ter
um número grande de discos já seria uma coisa mais difícil, né? Então foi um exemplo aí de aplicação de pilha, bem simples, espero que tenham conseguido acompanhar. Esse código eu vou colocar disponível em algum lugar. E qualquer dúvida, né, voltem, olhem com calma, né, pausem o vídeo e me escrevam, né? Então a gente fica por aqui por enquanto, até a próxima.